Pela primeira vez, a dúvida apareceu na postura do demônio. As críticas dela abalaram algo dentro dele, e a certeza que alimentava sua carnificina começou a vacilar. Parecia que Lijamon, confrontado por alguém que falava com autoridade, começava a negar uma verdade que tinha tentado enterrar sob séculos de ódio. Ainda preso à sua visão, Lijamon falou da energia maligna como um meio de restaurar a torre, explicando a Momon que ele queria, simples e desesperadamente, reconstruí-la. A confissão soou quase infantil sob sua forma monstruosa. Ele falava como se reconstruir pudesse apagar a catástrofe, como se tijolos e feitiços pudessem ressuscitar o que foi perdido. Segundo o monstro arcaico, ele realmente queria reviver os alunos da torre e trazer de volta o mestre, para que todos pudessem aprender os segredos da magia novamente como antes. Ele descreveu isso com uma reverência quase religiosa, como se voltar àquela era de estudo pudesse limpar todos os pecados e justificar cada corpo deixado em seu caminho. Algo nas palavras de Lishan atravessou a compostura de Momon. A determinação dele de restaurar a torre, e a disposição de fazer qualquer coisa por isso, tocou o fundo de sua alma e despertou dores antigas e enterradas. Por um instante, o campo de batalha se dissolveu, substituído por corredores de memória, tinta, luz de velas, risadas de aprendizes e o orgulho frágil da descoberta compartilhada. Por causa daquela torre, o demônio havia cometido atos tão vis que até Momon, agora ao lado de Yan, havia se afastado deles. Amar um lugar não justificava a crueldade. A contradição a dilacerava, a torre significava tudo para ela, mas os métodos usados em sua restauração eram uma profanação de seu espírito. No passado, Momon recebeu inúmeras chances de voltar, de encarar a torre e tudo o que ela representava. Mas, cega pela vingança e endurecida pela amargura, tratou essas oportunidades como se não significassem nada. Convenceu a si mesma de que não se importava, porque se importar significaria admitir o quanto havia perdido. Só a consciência de Momon conhecia a verdade. Ela mesma havia fechado os olhos para os longos anos de solidão, fingindo que resistir era força. Ela sobreviveu, sim, mas a sobrevivência teve um preço que ela nunca quis nomear. A ausência da torre virou uma companhia silenciosa, sempre presente, sempre dolorosa. Séculos se passaram, e mesmo assim as memórias da torre de magia nunca desapareceram de sua mente. Elas viviam em fragmentos, corredores de pedra, feitiços gravados nas paredes, o peso da mentoria, o cheiro de tinta e cinzas. O tempo não apagou a torre, apenas a envolveu em saudade, preservando-a como uma ferida que se recusa a fechar. De repente, Momon fechou os olhos novamente, e dessa vez a culpa veio com força real, pesado o suficiente para prender sua respiração. Ela realmente se sentia responsável por tudo que ainda a ligava à Torre dos Magos, as escolhas, o silêncio, as falhas que justificou por tempo demais. A emoção era crua, sem defesa, perigosamente humana. Lisha murmurou sobre aquele dia em que apareceu com aquela marca, lembrando como se fosse um ponto de virada sagrado. Mas Momon não entendeu o que ele queria dizer. A referência parecia uma memória estranha projetada diante dela, algo que ele achava que ela compartilhava, mas que ela não reconhecia, aumentando ainda mais a tensão entre os dois. Então ele revelou, mostrando a ela um símbolo mágico vermelho, brilhando com uma clareza ameaçadora. Ele falava como se aquela marca fosse a chave para tudo, a fonte de sua capacidade de realizar qualquer desejo. O símbolo pulsava com uma autoridade emprestada, como um poder externo fingindo ser dele. Só então Momon entendeu de verdade. A fonte da energia maligna de Lisha não era sua fé nem seu propósito, mas aquela força vil por trás do símbolo. O próprio Lisha, ainda segurando o próprio crânio, parecia menos um soberano e mais um fantoche, gemendo sob o peso de um poder que o usava. A percepção foi assustadora, porque significava que o verdadeiro inimigo talvez fosse mais profundo que o próprio Lis. Para o espanto de todos presentes, uma explosão terrível trovejou, criando um brilho impressionante que inundou o campo de batalha com luz brutal. A onda de choque sacudiu pedra e ar ao mesmo tempo. Lijamon gritou, um som cru e rasgado, seja de dor ou de fúria, como se algo dentro dele finalmente tivesse saído do controle. Momon entendeu perfeitamente, aquilo era uma força imensa saindo do controle, um poder que ultrapassava seu próprio recipiente e rasgava seus limites.
Não era uma detonação planejada, era uma ruptura, daquelas que acontecem quando energias antigas colidem ou quando um canal finalmente se quebra sob a pressão. A explosão lançou pedaços de pedra para todos os lados como estilhaços, cortando o ar em velocidade mortal. Contra o fundo cegante de luz, Lee Jamon ainda era visível no epicentro, sua silhueta distorcida pela luz e pela fumaça, tremendo como se estivesse sendo mantida apenas pelo ódio teimoso e uma feitiçaria que já falhava. Mal sobrevivendo, o monstro antigo reuniu sua última gota de força e tentou transmitir algo, alguma mensagem final, aviso ou confissão, aos seus oponentes. Sua mandíbula se movia como se forçasse palavras através do orgulho quebrado, e sua postura cedia sob o peso do colapso. O que quer que ele estivesse tentando dizer parecia urgente, como se a verdade importasse mais do que sua vida que se apagava. Falando como se estivesse confessando um pecado ao mundo, Momon gritou para Li Shan, a voz quebrando entre dor e determinação. Ela admitiu que não podia proteger todo mundo, não podia salvar cada soldado, cada cadete, cada vida engolida por esse pesadelo. Mas estava decidida a salvá-lo, mesmo que isso custasse tudo o que ainda lhe restava, mesmo que o preço fosse marcado em sua própria alma. Um batimento depois, um selo mágico familiar se formou nas mãos de Momon, um que ela já havia invocado incontáveis vezes, aperfeiçoado com repetição e dor. As linhas eram nítidas, o brilho estável, como uma ferramenta confiável sendo puxada da bainha. No instante em que apareceu, o ar ao redor se tensionou, reconhecendo o início de um ritual sério. Momon avançou e levou o símbolo brilhante até o demônio no centro da explosão furiosa. Li Shan gritou com uma voz desumana, um som que raspava nos nervos, como se a própria purificação o queimasse só de se aproximar. A luz do selo pressionava sua escuridão como o amanhecer contra uma longa noite, implacável e inevitável. Colocando toda a sua habilidade mágica naquele momento, Momon queria apenas uma coisa, que Amon aguentasse firme. Não para resistir a ela, nem para atacar em pânico, mas simplesmente suportar, só o suficiente para que seu feitiço se enraizasse. Seus olhos imploravam, mesmo enquanto suas mãos permaneciam firmes, exigindo que ele sobrevivesse. Ela começou a tecer seu próprio feitiço diretamente no corpo mágico do demônio, passando mana purificada por canais corrompidos como água limpa forçada através de veias envenenadas. O objetivo não era destruí-lo, mas purificá-lo, arrancar a podridão de seu núcleo e devolver seu poder a algo estável, controlável e realmente dele. Para Momon, não bastava consertar a superfície. Ela precisava limpar do lixo os sentimentos malignos e as forças perversas presas dentro dele, aqueles impulsos corrosivos que tinham transformado intenção em crueldade. Se conseguisse eliminar o veneno, então o homem por trás do monstro ainda poderia ser alcançado. Se sua bondade resistisse, se o feitiço funcionasse, então seria possível devolver Amon a quem ele tinha sido naquele tempo distante. Não um morto-vivo movido pela fúria, mas um estudante cheio de curiosidade, disciplina em um futuro que antes parecia promissor. Momon se agarrou a essa possibilidade como uma última esperança. Os processos mágicos iniciados por Momon começaram a vibrar e girar, como engrenagens invisíveis se encaixando. No início, nada parecia mudar, o crânio assustador de Li Shan ainda os encarava com ameaça vazia. Mas então, lentamente, aqueles ossos terríveis começaram a desaparecer, dissolvendo como se fossem levados por uma maré invisível. Pouco a pouco, a forma do antigo demônio foi se suavizando, se moldando de volta à humanidade. Momon sentiu uma alegria intensa subir dentro dela, quase vertiginosa, porque a purificação estava funcionando. A sensação era clara, a corrupção se soltando, o espírito retornando, o feitiço alcançando a essência dele. Mesmo assim, ela sabia que ainda não tinha acabado. Ainda havia uma etapa delicada pela frente. E então, de repente, a esperança virou horror. Para o choque de Momon e do próprio Li Shan, o corpo dele começou a se desfazer em pedaços como se fosse feito de cinzas frágeis. A estrutura antiga, que parecia sólida, se partiu diante dos olhos dela. A respiração de Momon travou, ela estava tentando salvar seu companheiro da torre de magia, mas via ele se desintegrar. O corpo de Amon, corroído pela energia maligna, não conseguiu suportar uma purificação tão abrupta. O feitiço era puro demais para um recipiente que tinha sido envenenado por séculos.
Mesmo assim, Momon se recusou a deixá-lo terminar assim. Ela implorou para que ele resistisse, para que não desistisse agora. Momon olhou para ele com uma tristeza amarga quando Amon virou o olhar enfraquecido em sua direção e a chamou de Master. A palavra atingiu como uma lâmina, suave, dolorosa e absolutamente real. Naquele único título estavam o passado deles, o vínculo entre mestre e aluno e tudo que havia sido perdido. À medida que traços humanos começaram a reaparecer, os olhos clareando, a expressão suavizando, Amon reconheceu Momon como sua mestre da torre de magia. Ele nunca imaginou reencontrá-la assim, em um campo de batalha cheio de cadáveres e feitiços quebrados. Amon pediu desculpas por sua aparência monstruosa, a voz cheia de vergonha. Mas Momon não queria arrependimentos vazios, não agora. Se a purificação desse certo, ele voltaria a ser um mago, alguém capaz de pensar, escolher e viver com clareza. Com as palavras encorajadoras dela, algo parecido com um sorriso apareceu no rosto de Amon, frágil, sincero, como o de um aluno tranquilizado pela professora. Mas a verdade era cruel. Já era tarde demais para seu corpo, e os dois sentiam o fim se aproximando a cada respiração. Momon escutava com tristeza visível, prestando atenção em cada palavra dele como se fossem relíquias. Ela não perdia um único som, com medo de que o próximo fosse o último. Ao redor deles, o campo de batalha parecia distante. Amon falou sobre o momento em que se desviou do caminho da mana e escolheu o mal, admitindo que seu destino já estava selado naquele instante. Ao abandonar pureza e disciplina, ele tinha perdido algo irreversível. Mesmo com uma vida inteira de erros que não podiam ser desfeitos, Amon sentiu uma grande alegria ao ver Momon pela última vez. No meio da ruína, reencontrar sua mestre foi uma pequena misericórdia. Momon fechou os olhos pensativa quando Amon pediu que ela o perdoasse e o deixasse ir, que o deixasse seguir para o destino que havia escolhido há muito tempo. Aceitar aquilo significava admitir que ela não podia salvá-lo. Por fim, aceitando o pedido de Amon, Momon levantou a mão e convocou novamente seu selo mágico. Desta vez não era para trazê-lo de volta. Era um ato diferente, um gesto de libertação. Ela falou solenemente ao aprendiz da torre de magia, pedindo que ele escutasse com atenção, porque seu fim não seria em vão. Sua voz agora era firme, como a de uma professora orientando um aluno pela última vez. Momon admitiu que aquele seria o último feitiço que Lishan veria. Ela pediu que ele gravasse aquilo em sua alma para sempre, porque aquilo representava o verdadeiro auge da feitiçaria, magia que não mata, mas preserva a essência da vontade de uma pessoa. Olhando para cima com uma expressão mais calma, Amon pareceu entender o que Master Momon realmente queria dizer. Sua expressão se suavizou com aceitação. Um novo brilho surgiu acima deles, se espalhando como o amanhecer em um céu escuro. Dentro daquela luz, Amon reconheceu um fenômeno familiar, centenas de lótus mágicos florescendo em círculos. Querendo aliviar o destino de seu subordinado, Momon pediu que Amon seguisse o caminho de mana que se estendia pelos céus, uma estrada de luz e pétalas que levava para longe da corrupção. Com profunda tristeza, Momon se despediu dele, dizendo que se seguisse aquele caminho, a alma de Lishan permaneceria para sempre dentro de sua própria magia. Um sorriso apareceu no rosto agora gentil de Amon, finalmente livre de ódio e malícia. Ele olhou para o caminho diante dele e agradeceu sua antiga mestre com sinceridade. A luz brilhante e sobrenatural envolveu Lishan quase completamente, e já não havia mal dentro dele para resistir. Mesmo assim, ele continuou chamando sua mestre enquanto se afastava. Momon flutuava no ar observando seu antigo aluno partir pelo caminho luminoso. O arrependimento aparecia em sua expressão enquanto ela o via desaparecer. Agora, enquanto a luz o levava embora, Momon sussurrou que esperava que Amon finalmente encontrasse a paz que nunca teve. Para Yan, parecia que tudo finalmente tinha acabado. Ele respirou fundo e observou o que restava do campo de batalha. O portal de teleporte no topo da torre também se ativou, funcionando novamente. Afinal, Lishan já não existia mais. Mesmo assim, uma pergunta ainda permanecia: nem Momon nem Yan descobriram quem havia levado Amon para o caminho do mal. Os olhos de Momon se abriram de surpresa quando Yan sugeriu que talvez houvesse um suspeito. Mesmo assim,
Ian admitiu que não tinha certeza se essa pessoa ainda estava viva. Enquanto isso, longe da fortaleza destruída, os acontecimentos continuavam no quartel-general do Comando Unificado da Frente Oriental. Em uma sala onde antes havia autoridade, o corpo de um homem pendia no ar, com os pés balançando levemente. Era o corpo do comandante da Frente Oriental, Visconde Jaren, e ele estava claramente morto. Enquanto isso, todos os 80 membros da unidade especial enviados ao plano dos mortos foram resgatados e retornaram. Os soldados comemoravam, rindo e se abraçando, como se tivessem despertado de um pesadelo. Lorena Beowulf falou com seus companheiros, dizendo que a missão parecia impossível, mas todos haviam conseguido cumprir seu papel. Cadet Shiryu insistiu que grande parte do mérito era da aristocrata Lorena Beowulf. Roman, o 12º recruta, comentou com um olhar meio envergonhado que toda a unidade parecia inspirada agora. Segundo Lorena Beowulf, todos que participaram daquela missão mereciam celebrar um pouco. Dwight começou a contar com orgulho como tinha saltado para salvar Casheverine e derrotado monstros como um herói. Mesmo em meio à comemoração, Lorena Beowulf continuava contando às pessoas presentes, repetindo que todos tinham voltado. Shiryu, preocupada com Ian, continuava perguntando onde ele estava. De repente, atrás das garotas, um enorme pilar de luz apareceu. Ian foi o último a chegar. Sua volta foi bem-sucedida, e ao atravessar a luz do teleporte ele ficou aliviado ao ver que todos estavam seguros. A unidade inteira explodiu em comemoração quando ele voltou. Roman percebeu então que Ian tinha derrotado o principal inimigo, e a notícia se espalhou rapidamente entre todos. Os combatentes da Força Especial, ainda machucados, abaixaram a cabeça e agradeceram Ian de coração. A intervenção dele tinha arrancado todos eles da beira da morte e devolvido seus futuros. Mas Ian não aceitou os elogios com orgulho. Com calma, ele respondeu que o chamado de um companheiro não é um pedido, é um chamado, e que um verdadeiro soldado chega antes mesmo que o medo tenha tempo de aparecer. Entre os cavaleiros reunidos, a admiração se espalhou como uma onda silenciosa. Mas Cruel Dwight estava à parte, com os olhos estreitos e claramente irritado. Para ele, a vitória de Ian não parecia heroísmo, parecia roubo. Como se Ian tivesse tomado o momento de glória que Dwight achava que era dele. Ian então se virou para Lorena Beowulf e perguntou calmamente se ela tinha visto Visconde Jaren desde o retorno. Lorena balançou a cabeça com um leve olhar de desgosto, dizendo que não tinha encontrado com ele. Depois soltou um pequeno resmungo e disse que também não tinha esbarrado naquele porco. Boatos já estavam se espalhando pelos corredores. Diziam que Visconde Jaren não tinha mudado nada, apenas voltou aos velhos hábitos, bebendo sem parar e cercado de mulheres e barulho para evitar ouvir a própria consciência. O grupo trocou olhares e decidiu ir verificar pessoalmente antes que os rumores piorassem. No momento em que entraram no quarto de Visconde Jaren, o ar pareceu mudar. Estava pesado, parado, estranho. Quando levantaram os olhos, a verdade caiu como um golpe. O corpo de Jaren estava pendurado numa corda, balançando levemente. Para Lorena Beowulf, aquilo só confirmava o que ela sempre pensou: Visconde Jaren foi um covarde até o fim. Já Casheverine ficou completamente chocada, olhando a cena sem acreditar. Roman cerrou os dentes e murmurou que morrer não era uma fuga limpa dos próprios pecados. Quando encontraram a carta de suicídio, assinada pelo comandante-chefe da Frente Oriental, todos leram com atenção. Cada linha era cheia de confissão e culpa. Nela, Visconde Jaren assumia toda a responsabilidade pelo desastre ocorrido no plano dos mortos. Mas Lorena Beowulf percebeu algo estranho. A caligrafia mudava entre as páginas, no começo sutil, depois claramente diferente. Era como se duas pessoas tivessem escrito a mesma carta. Ela virou para perguntar a Ian o que ele sabia sobre Visconde Jaren, mas Ian tinha desaparecido. Enquanto os outros ainda estavam no quarto da morte, Ian já tinha se afastado e explorava os corredores da mansão. Com calma, ele examinava paredes, pedras e juntas da estrutura. Até que finalmente encontrou algo escondido, passagens secretas levando a salas ocultas sob o chão do escritório. Dentro de uma dessas salas secretas, Ian encontrou um objeto estranho, uma esfera cuidadosamente escondida.
Parecia que o comandante da Frente Oriental tinha escondido aquilo de qualquer possível testemunha. A superfície era lisa demais, quase inquietante. Uma energia começou a pulsar perto da esfera, e a presença de Momon apareceu na mente de Yan com urgência. Momon estava claramente abalada ao descobrir que a pessoa por trás de tudo agora estava morta. Ela perguntou a Yan se ainda era possível vingança, se Liz Amon poderia ser vingado ou se tudo tinha terminado com a morte de Visconde Jaren. Yan olhou confuso para a forma diante dele, sem reconhecer de imediato sua companheira mágica. Por um instante estranho, ele pensou que fosse uma espécie de água-viva brilhante flutuando no ar. Só quando ela se moveu com irritação que ele percebeu quem era. A hesitação de Yan, e pior ainda, o fato de ele ter considerado que Momon poderia ter morrido, irritou ela imediatamente. A feiticeira disse que assumiu aquela forma para sobreviver e protegê-lo. Depois perguntou diretamente quais eram os planos dele agora que Visconde Jaren estava morto. Yan respondeu com um pequeno sorriso provocador, encarando o olhar dela sem medo. Ele disse para ela não se preocupar. Mas também brincou que, se algum dia ela resolvesse cortar o rabo dele, a cicatriz ficaria para sempre. Diante deles estava o dispositivo pessoal de comunicação de Visconde Jaren. Yan se lembrou de como Jaren sempre falava de Marquis Xion, elogiando-o como alguém poderoso o suficiente para protegê-lo de qualquer problema. A esfera reagiu e brilhou intensamente, criando um pilar de luz. Yan decidiu entrar em contato com o Marquis. Se o nome de Marquis Xion aparecesse nos registros recentes de comunicação, aquilo seria prova direta da ligação entre ele e Jaren. A luz se condensou e formou uma imagem clara. Um homem apareceu diante de Yan, segurando uma mulher pelo pescoço com uma mão. Os pés dela mal tocavam o chão enquanto ela lutava para respirar. Yan observou atentamente a cena projetada pela magia. Por um instante ele não tinha certeza de quem era aquele homem. Mas a presença dominadora deixava tudo claro. Só podia ser Marquis Xion. O vilão então se voltou para a mulher tremendo e falou com indignação teatral. Ele estava furioso porque ela tinha ousado ligar diretamente para o Marquês. A mulher pediu desculpas desesperadamente enquanto tentava respirar. Mantendo a voz calma, Yan cumprimentou Marquis Xion educadamente. Ele se apresentou e mencionou sua unidade especial. Depois pediu desculpas pela ligação repentina, dizendo que sabia que Xion estava ocupado. Marquis Xion riu suavemente, como se aquilo o divertisse. Ele disse que estava apenas ensinando boas maneiras à garota. Então soltou a mulher com total indiferença. Quando Xion perguntou qual era o assunto, Yan foi direto. Ele falou sobre Visconde Jaren e a confissão deixada para trás. O tom de Yan continuava profissional, mas a mensagem era clara: Jaren tinha confessado tudo. Yan explicou como o comandante da Frente Oriental descreveu o apoio que sustentava Visconde Jaren, uma rede de influência ligada à nobreza. Ele falou sobre favores que pareciam ajuda, mas na verdade funcionavam como controle. Ao ouvir isso, a expressão de Marquis Xion mudou para a raiva. Seus dentes apareceram um sorriso predatório, e toda a falsa educação desapareceu. Yan observou aquela reação com calma. Naquele momento ele entendeu. Visconde Jaren tinha falado demais e espalhado mentiras que acabaram envolvendo outras pessoas. De repente, Marquis Xion começou a rir alto. Ele admitiu que Visconde Jaren tinha subornado ele várias vezes. Xion descreveu Jaren como um homem generoso, lembrando de quantos baús cheios de moedas tinha recebido. Mas também zombou dele por não saber guardar segredo. Yan ouviu tudo em silêncio, observando cada detalhe com atenção. Ainda sorrindo, Marquis Xion inclinou a cabeça e perguntou qual exatamente era o problema. Xion explicou que todos os subsídios destinados ao leste passavam primeiro por ele. Depois, curiosamente, parte desse dinheiro voltava para suas mãos. Com desprezo, Marquis Xion perguntou se Yan realmente achava que alguém poderia puni-lo por isso. Yan continuou olhando fixamente para ele, percebendo que aquela reação era exatamente o que ele esperava. Mas Yan também sabia que um homem como Xion tinha olhos e ouvidos em todo lugar. Yan não mencionou a morte de Visconde Jaren. Mesmo assim, Xion falou dele como se já estivesse morto.
Ian lembrou do rosto satisfeito do comandante da Frente Oriental e sugeriu que Xion provavelmente já tinha destruído todas as provas. Marquis Xion fechou os olhos e sorriu calmamente, chamando a suspeita de Ian de interessante. Então ele abriu os olhos novamente, e toda a falsa simpatia desapareceu. Xion explodiu de raiva e perguntou que direito um simples agente tinha de interrogá-lo. Marquis Xion declarou que a autoridade da nobreza vinha da deusa e da família real, e que um funcionário comum não tinha direito de questioná-lo. Nesse momento, uma voz forte e familiar interrompeu a conversa, dizendo que Ian tinha sim essa autoridade. O recém-chegado caminhou calmamente pelo chão de pedra, cada passo firme. Damian declarou que sua autoridade vinha diretamente do Império Cabala. Damian também explicou que Ian era investigador sênior da Unidade Especial de Investigação. Marquis Xion ficou claramente surpreso ao ver Damian. Com irritação crescente, Xion perguntou desde quando Ian tinha se tornado membro sênior da equipe. Damian sorriu levemente e respondeu de forma simples: Ian agora era o líder da equipe. Nesse momento, os olhos de Marquis Xion se fixaram em Damian com medo evidente. Damian manteve um olhar calmo e tranquilo. Percebendo que a situação estava ficando perigosa, Marquis Xion decidiu encerrar a conversa. A imagem dele começou a desaparecer acima da esfera mágica, e antes de sumir completamente ele disse que receberia o grupo em uma próxima reunião. Apenas Ian, o cavaleiro atento da unidade especial, e Damian, o chefe instrutor do centro de treinamento de recrutas, permaneceram na câmara secreta, sozinhos com o aparelho mágico que ainda vibrava. A sala parecia isolada do mundo, com as paredes de pedra abafando qualquer som, enquanto o brilho fraco da esfera iluminava seus rostos com uma luz pálida e instável. Ian agradeceu formalmente pela promoção a investigador sênior, mas mal terminou a frase quando Damian o interrompeu com irritação. Com um tom duro e controlado, Damian disse que estava deixando Marquis Xion ir, naquele exato momento, como se a decisão já estivesse tomada. Damian admitiu que já esperava problemas desde que seu protegido se envolveu naquele caso, e a expressão fechada dele mostrava isso claramente. Mesmo assim, Ian não conseguiu esconder a surpresa. O Marquês praticamente tinha confessado corrupção e crueldade, e ainda assim Damian simplesmente o deixou ir. Damian falou de Marquis Xion com a seriedade reservada para desastres inevitáveis. Ele alertou Ian que Xion não era um nobre com quem se brinca. A influência dele se espalhava por todo o império, alcançando tribunais, oficiais e corredores ocultos do poder. Então Damian assumiu um tom de comando e deu instruções claras: mandar a equipe de volta para a casa de trem, manter a unidade em movimento e depois seguir com ele e sua própria equipe. Ian, ainda cheio de perguntas, perguntou quando e para onde deveriam partir. A resposta de Damian foi inquietante pela calma. Segundo ele, não havia missão ativa no momento, nenhum alvo imediato, nenhum ataque planejado. Mesmo assim, todos deveriam permanecer atentos. Então veio a verdadeira razão da convocação. Sua Alteza, Crown Prince Leon Cavalan, estava chamando o jovem cavaleiro Ian para a capital imperial, Avalon. O nome da cidade carregava peso histórico, grandioso, glorioso e perigoso. Em outro lugar, sobre um chão de pedra fria que ecoava a cada passo, alguém caminhava sozinho vestindo um longo casaco vermelho. A figura se movia com calma estranha, mergulhada em pensamentos. O rosto da criatura permanecia oculto, apenas escuridão dentro do capuz, como um vazio sem forma. Mas pensamentos giravam ali dentro, o plano precisava ser ajustado. Diante de seus olhos invisíveis surgia uma visão parecida com um projeto mágico, vários selos mágicos se conectando entre si com precisão. Falava-se em expandir território e usar aquele mesmo poder feroz que se manifestava como uma cabeça de dragão. A presença de Capa Vermelha parecia especialmente incomodada com um detalhe. Não conseguia entender como alguém como Ian, jovem e ainda mortal, tinha conseguido usar a lendária técnica de espada do Fonde Imperor Bahamut Cavalan. De repente, uma luz intensa brilhou dentro do capuz, como se um olho tivesse se aberto onde não deveria existir nenhum. Naquele instante, toda a atenção da criatura se fixou em um único nome: Ian. Não demorou muito para que novos acontecimentos levassem a unidade especial e seu líder informal, Ian, diretamente para o coração do Império.
Avalon não era apenas uma cidade, era um símbolo vivo de poder. Então chegou um dia terrível, como um presságio que se tornava real. O enorme castelo onde a família real governava estava envolto em chamas violentas. Diante daquele inferno estava Ian, espada em mãos. Uma máscara vermelha escondia seu rosto, transformando-o em algo mais assustador que um homem. Então a visão se quebrou como um sonho interrompido. A máscara desapareceu, e o rosto de Ian voltou ao normal. Foi Lorena Beowulf quem se aproximou primeiro, perguntando preocupada por que ele estava olhando para o nada. Com um sorriso leve, Cruel Dwight achou que Ian estava apenas impressionado com a capital. Cheryl, animada e nervosa, disse para ele se acalmar e continuar andando. Ian olhou ao redor das ruas movimentadas de Avalon. Cidadãos, soldados, comerciantes e sacerdotes enchiam as avenidas. Diante do enorme castelo que dominava a capital, Ian teve um pensamento sombrio. Ele se lembrou de quando já tinha queimado Avalon com as próprias mãos. À frente deles, as ruas se abriam entre grandes mansões e igrejas imponentes. Acima de tudo dominava o palácio da família imperial. Cheryl mal conseguia acreditar, ela e seus companheiros da unidade especial tinham sido convidados para a capital imperial. Roman, o 12º recruta, ouviu alguém mencionar um banquete, roupas elegantes, cerimônias e grandes salões. Cruel Dwight, com seu sorriso rude de sempre, repetiu que plebeus não pertenciam a um lugar como aquele. Casheverane observou Cruel Dwight com um olhar divertido e comentou que até ele parecia um pouco empolgado. Quando o castelo mais alto finalmente apareceu completamente diante deles, um dos membros da equipe perguntou admirado se Rhys Ignis morava ali. Outro logo corrigiu, aquela residência pertencia a outro membro da família imperial. Em Avalon, até o lugar onde alguém mora revela seu poder e sua posição.